Boa noite a todos e a todas. Quero primeiramente agradecer à direção da casa por mais esta oportunidade em que aqui nos colocamos para mais uma reflexão acerca dos ensinamentos deixados pelo Cristo. Quero saudar também àqueles que irão assistir posteriormente, os internautas que terão a oportunidade de assistir essa nossa conversa. Quando Allan Kardec começou a investigar os fenômenos mediúnicos que aconteciam lá em meados do século XIX, vários outros pesquisadores também participavam desse trabalho de investigação. Mas, enquanto os outros pesquisadores se ocupavam apenas em comprovar que aqueles fenômenos eram verdadeiros, Allan Kardec começa a perceber as consequências morais decorrentes daqueles fenômenos. Então, Kardec não se prendia apenas a constatar a existência dos espíritos. Além de demonstrar que os espíritos existem, que eles se comunicam com os homens, Kardec buscava entender as consequências daqueles acontecimentos para a vivência das criaturas humanas. Saber que existe vida além da morte do corpo e que nós iremos, do lado de lá, colher o resultado das nossas ações, tem, sim, consequências muito significativas para nós. Kardec começa, então, a perceber que a doutrina espírita possui alguns pontos que são extremamente importantes para o entendimento da vida. E o primeiro desses pontos é a existência de Deus, a existência de um Criador e, além disso, a evolução do pensamento religioso. Ou seja, além de existir um Deus, existe também um mecanismo através do qual o homem, ao longo do tempo, vai ampliando o seu entendimento sobre Deus. E, além disso, vai ampliando também o seu entendimento sobre as perspectivas do que seja o existir. Então, a cada etapa da humanidade, à medida que a humanidade vai amadurecendo, novas verdades são oferecidas, novos ensinamentos são trazidos e, assim, a humanidade vai avançando nesse sentido, no alargar do entendimento do que seja o Criador. Kardec também percebe que, além da existência de um Criador, um segundo ponto muito importante, que é, de certa maneira, uma das peças fundamentais do Espiritismo, que é a compreensão da imortalidade da alma. E a imortalidade é uma das peças fundamentais, porque quem se comunicavam eram os espíritos. E quem eram os espíritos? Os homens que haviam ido para o lado de lá. Então, se eles estavam antes do lado de cá e agora estavam do lado de lá, é porque nós também, que aqui estamos, em algum momento, vamos passar também para o lado de lá. Como dizem todas as demais religiões do mundo, a vida continua. Então, Allan Kardec vai comprovar, através da mediunidade, através dos vários fenômenos mediúnicos que ele assistia, o extraordinário princípio doutrinário da imortalidade da alma. Um terceiro ponto, um princípio também muito importante do Espiritismo, é a ideia da evolução. A evolução dos espíritos, o mecanismo através do qual nós vamos aprendendo, através do qual nós vamos evoluindo.
mostrando que hoje nós estamos num determinado patamar de evolução, mas que amanhã estaremos em outro. Mostrando que o universo é constituído de uma quantidade enorme de graus de evolução. Mostrando que a Terra se encontra numa determinada faixa evolutiva, mas que há lugares do universo com uma grandeza transcendente extraordinária. Então, o Espiritismo nos apresenta essa evolução através do universo e a evolução dos espíritos dentro de uma perspectiva grandiosa e infinita. Um quarto ponto que decorre desse terceiro ponto, porque já que Deus criou os espíritos imortais que evoluem, fica evidente a necessidade da reencarnação. Porque como que nós conseguiríamos, numa única existência, alcançar o objetivo para o qual nós fomos criados? E qual é esse objetivo? Alcançarmos a perfeição, alcançarmos a condição de espírito puro, que é o grande objetivo da nossa vida. Então, a reencarnação é uma base fundamental do Espiritismo. Afinal, é nela que está a chave de todos os mistérios, a chave de todo o entendimento da vida. A compreensão do porquê das nossas dificuldades, o porquê das nossas dores. A reencarnação, então, pela ótica da doutrina espírita, é o grande mecanismo da evolução dos seres humanos. E o quinto ponto que decorre da reencarnação é o entendimento da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é um princípio da doutrina espírita que mostra para nós, de maneira muito clara, que somos nós os únicos responsáveis por tudo o que nos acontece na vida, seja de bom ou seja de ruim. E o bom de tudo isso é que a visão que a doutrina espírita nos dá sobre a lei de causa e efeito não é uma visão punitiva. A lei de causa e efeito que o Espiritismo nos apresenta, nela nós não encontramos uma lei dura, como se dissesse, você errou, você vai pagar, você vai ser punido, vai ser castigado. Não, não é assim que a lei de causa e efeito mostrada pelo Espiritismo, porque ele nos apresenta uma doutrina profundamente consoladora. Porque se eu errei, eu vou sim conseguir me recuperar. Se o meu filho errou, ele também irá se levantar. Aquele meu amigo que suicidou-se, haverá sim um momento em que ele também vai retomar a sua história. Então não existe nada que o homem faça que possa negar os princípios que nos ligam ao amor de Deus. Por mais que a gente cometa equívocos, o amor de Deus é sempre maior do que tudo que a gente possa cometer em termos de equívocos. Quando Allan Kardec observa tudo isso, ele vai percebendo as consequências morais decorrentes de todos esses ensinamentos. Daí a necessidade do homem se empenhar na vivência do bem e na busca da sua transformação moral. E essa percepção faz com que 7 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec publicasse uma obra que é a mais conhecida entre todas que ele produziu, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao escrever essa obra, Kardec vai buscar a parte moral do Evangelho. Nessa obra, ele não trata dos atos comuns da vida do Cristo, nem vai discutir os milagres, nem as predições. Ele vai se ocupar apenas de discutir os aspectos morais do Evangelho, justamente para mostrar o quanto daquilo que o Espiritismo diz está em concordância com o que Jesus
falava. E na medida que nós vamos nos aprofundando no estudo do Espiritismo, nós vamos então percebendo a conexão entre os princípios espíritas e a organização dos capítulos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque vejamos, qual é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Não vim destruir a lei. E neste capítulo discute-se a evolução do pensamento religioso, abordando as revelações trazidas por Moisés, por Jesus e pelo Espiritismo, para mostrar que o conceito de Deus, ele evolui com o passar do tempo, à medida que a humanidade vai amadurecendo. E qual é o capítulo 2? Meu reino não é deste mundo. E o foco deste capítulo é a imortalidade da alma. Então, nesse capítulo, Kardec e os Espíritos nos explicam que a vida continua, que a gente tem, sim, uma vida futura. E o capítulo 3, o que diz ele? Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o que é que ele discute? A evolução. Os mundos habitados, a transição planetária, os mundos regeneradores, a progressão dos mundos, a destinação da Terra. E o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E qual é o foco desse capítulo? A reencarnação. Então, o princípio de Deus está no primeiro, a imortalidade da alma está no segundo, no terceiro está a evolução, no quarto é a reencarnação. E o quinto? O quinto capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E o objetivo de Kardec nesse capítulo é discutir a aflição humana, sobre as dores do homem, mais especificamente sobre a lei de causa e efeito. Então o capítulo 5 vai ser exatamente a discussão sobre esse princípio, a lei de causa e efeito. E para que ela não pareça uma lei dura, qual é o sexto capítulo? O Cristo Consolador, que vai falar justamente das consolações. Então, os 6 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são capítulos voltados para o embasamento doutrinário do Espiritismo. É como se nesses capítulos o Espiritismo oferecesse o ferramental para o entendimento de tudo aquilo que vem depois, uma vez que a partir do 7º capítulo começa a discussão específica sobre os aspectos comportamentais da criatura humana, ou seja, são capítulos voltados para a conduta das criaturas. E aí vem os bem-aventurados, os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e os pacíficos e por aí vai. E é interessante nós observarmos que o maior capítulo, o mais extenso capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre a dor, que fala sobre os sofrimentos humanos. É o capítulo mais longo e o que tem a maior quantidade de mensagens dos Espíritos, mostrando para nós o foco da obra, que é dar aos homens uma visão mais dilatada sobre as questões da vida e as razões do sofrimento humano. Sim, porque talvez seja essa uma das maiores contribuições do Espiritismo, a de nos ajudar a entender o porquê das nossas dores e assim fazer com que as nossas histórias de vida sejam ressignificadas através de uma compreensão mais dilatada do existir, de uma visão mais transcendente do que seja a vida. Porque a doutrina espírita vai mudar a nossa maneira de enxergar as coisas, nos fazendo entender que, diferente do que a maioria de nós pensa, a vida não se resume ao período entre o berço e o túmulo. A vida não é só isso. Isso é só uma existência. Nós somos muito maiores do que essa história do berço ao túmulo. Nós somos almas imortais, que tivemos um princípio,
que está lá atrás, que nós não sabemos quando foi, mas que nós caminhamos na direção da felicidade, sem que nunca mais possamos deixar de existir. Nós somos criados num dado momento e iremos existir para todo o sempre. É claro que, através de diversas personalidades, que nós vamos ter a cada uma dessas existências. Nós teremos, portanto, ainda várias existências corporais, mas a vida segue para todo o sempre. Quando nós não conhecemos a doutrina espírita e alguém nos pergunta qual é o contrário da morte, certamente a maioria responde: o contrário da morte é a vida, lógico. Mas quando a gente conhece a doutrina espírita, a resposta é outra. O contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Porque a vida não tem contrário. Nós nunca estaremos fora da vida. Nós sempre estaremos na vida em todos os momentos da nossa história. Estejamos aqui como encarnados ou não, nós estaremos sempre na vida. Nós vamos atravessar as nossas existências corporais, passando por uma série de experiências, até que a morte nos alcance esse corpo físico. E quando a morte nos alcança, nós nos transferimos de volta para o mundo espiritual, mas nós continuamos vivos. E o que é que vai acontecer conosco quando a gente se transfere para o outro lado da vida? Alguns de nós, logo após a desencarnação, já têm uma percepção mais ampla das bobagens que fez. Já percebeu os erros que praticou. E já busca uma nova direção para o seu caminhar. Mas uma boa parte de nós ainda insiste no erro. Muitos dizem: não, o que ele me fez não tem perdão, eu vou me vingar do que ele me fez. E aí muitos de nós, após a morte, permanecemos cultivando os nossos vícios, o nosso ódio, as nossas mágoas, o nosso estilo de vida ainda tão infeliz. Aqueles de nós que insistimos no erro, podemos ficar, muitas vezes, anos, décadas e, em alguns casos, séculos, perseguindo, tentando fazer o mal, procurando se vingar. Mas quando nós fazemos isso, nós nos afastamos do amor. Quando eu me vingo, quando eu guardo mágoa, quando eu tenho ódio, eu me afasto do amor. E a consequência do afastamento do amor é a infelicidade. De tal maneira que o espírito se transfere para o mundo espiritual e não consegue se modificar. Então, automaticamente, ele se transforma num ser extremamente infeliz. Porque não existe condição de você ter ódio e ser feliz. Não existe. Então o espírito sofre durante um tempo razoável, até que chega um momento em que, não suportando mais, ele diz: eu não aguento mais. Eu estou cansado de viver assim. Eu estou cansado de odiar. Estou cansado de ter mágoa. Eu estou cansado da solidão. Eu quero descansar. Eu quero paz. Eu não aguento mais esse sofrimento. Então, quando nós chegamos a esse estágio de compreensão, nós passamos para a fase 2, que é o desejo de mudar. Nós vamos procurar mudar. E aí, no mundo espiritual, a gente começa a programar a nossa vida com uma outra perspectiva.
eu preciso me reconciliar com as pessoas. Eu preciso me recuperar dos vícios que eu tenho. Eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso mudar a minha vida. E nesse processo, o Espírito faz um conjunto enorme de movimentações emocionais do lado de lá para poder aspirar à felicidade. E ele faz isso porque sente a necessidade de ser feliz. Quem já odiou alguém, sabe do que é que eu estou falando. Quando se odeia alguém, a gente fica pesado. E no dia que você consegue finalmente abraçar aquela pessoa, e você chora, e você perdoa, parece que você tirou um caminhão das costas. É um enorme alívio que dá quando você perdoa, ou quando pede perdão e se reconcilia com alguém com quem você estava brigado. Se é assim para nós, que dirá para os espíritos que já estão com uma visão, com uma percepção mais ampliada, porque ela vai além dos nossos 5 sentidos. Nós aqui somos muito limitados por esses 5 sentidos, mas quando estamos no plano espiritual, a nossa visão, a nossa percepção, as nossas sensações são muito mais ampliadas. Então, o alívio e a felicidade que o espírito experimenta quando ele perdoa ou quando ele se liberta de um vício é extraordinário. E isso abre a possibilidade para que ele consiga se reorganizar emocionalmente. Por essa razão, o espírito sente a necessidade da sua transformação, para que ele possa alcançar essa felicidade que está condicionada à vivência do amor. Porque o amor é a chave que abre as portas para a felicidade. Então o espírito, após perceber que ele precisa mudar, ele percebe também que ele precisa provar que ele mudou. Porque uma coisa é você desejar mudar, você querer mudar quando você está na condição do espírito, porque lá você tem uma percepção muito clara dos erros que você cometeu. Mas lá você não é provado. Então, ele percebe que para provar que ele mudou, ele precisa reencarnar. Daí a necessidade da reencarnação. Nós precisamos renascer, nós precisamos de um novo corpo, e o corpo que nós iremos ter tem muito a ver com aquilo que nós fizemos no passado. Imagine, por exemplo, uma pessoa que na encarnação passada, ela foi alguém que bebeu demais. Ela bebia muito, mas muito, muito além da conta. E por conta disso destruiu o fígado, destruiu o estômago. Todo o aparelho digestivo dela foi danificado. Então, quando ela retorna ao mundo espiritual, ela percebe a bobagem que fez. Aí ela se sente culpada por perceber que o seu corpo espiritual, o seu perispírito, apresenta muitas manchas naquela região. Apresenta determinados pontos de energia completamente descompensada. E é daí que é esse perispírito, é esse corpo espiritual, com essas características, que vai servir de base para o novo corpo que o espírito vai ter. Porque o corpo espiritual funciona para o nosso corpo físico como uma forma de bolo. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente coloca o bolo na forma, então a forma acaba modelando o bolo que está sendo feito.
Agora, se eu pegar aquela forma e amassar ela, dar um monte de pancada nela, e depois colocar a massa na forma, quando o bolo ficar pronto, como é que ele sairá? Ele sairá justamente com aquela forma amassada da forma. Então, se numa encarnação anterior eu bebi demais e danifiquei o meu fígado, o aparelho digestivo, eu tenho uma tendência, eu disse tendência, não é uma certeza, eu tenho uma tendência de nascer com o meu aparelho digestivo meio prejudicado. Por que acontece isso? Porque na hora que está sendo formado o bebê no útero da mãe, quem modela a reprodução celular para a organização biológica é o espírito. E como o espírito apresenta no seu corpo espiritual um fígado danificado pelos excessos cometidos na encarnação anterior, na hora em que está sendo formado o fígadozinho do bebê, ele não consegue formar um fígado saudável. E o bebê nasce então com um fígado frágil. E é por isso que nasce um filho com limitações no aparelho digestivo, já outro nasce com fragilidade no aparelho respiratório, enquanto o primeiro precisa ter muito cuidado com aquilo que come, com o que bebe, já o outro pode comer tudo, e não tem problema nenhum, só que ele não pode pegar uma chuva. Se pegar chuva, ele logo fica gripado. Mas tem aquele outro cujo corpo é todo saudável. Não tem problema de coração, não tem problema de fígado, não tem problema de pulmão. No entanto, vive numa depressão danada. Mas minha filha, o que é que lhe falta? Seu pai te ama, sua mãe te ama. O que foi que houve? Não sei, meu pai. Não sei. Eu sou triste. Eu não sei explicar, mas eu sou triste. Então nós renascemos assim, às vezes com algumas dificuldades no nosso corpo, que são consequências das questões que nós temos do passado. Outras vezes o problema não está no corpo, está nas provas que a gente vai enfrentar. A pessoa vai nascer e vai passar pela experiência, por exemplo, de ser muito pobre. Muito pobre. Já o outro vai ser muito rico. Um vai ser muito feio, o outro vai ser muito bonito. E o que é que faz com que as coisas sejam assim? Por que é que a gente nasce desse jeito? Que histórias nós tivemos antes dessa nossa existência que justifique isso? Na verdade, todos nós nascemos com alguns dramas. Às vezes, a gente nasce numa família extremamente exigente, com uma formação religiosa forte, enquanto outros nascem numa família que não tem nenhuma organização. É uma confusão danada, é uma desunião, é um para lá, outro para cá. É tanta briga, tanta confusão. Já outros nascem num lar tão harmônico, tão tranquilo. Então nós temos basicamente 3 tipos de experiências quando nós nascemos. O drama pode estar no corpo, pode estar nas provas, pode estar nos relacionamentos. Olha, eu nasci saudável, não tenho problema nenhum, tenho o corpo 100%. Também não sou pobre, nem sou rico. Não passo por provas difíceis nesse sentido. Mas o meu pai, você precisa saber como é que ele é. O meu marido, então... desculpem aqui os maridos. Marido não, marido é sempre gente boa. Mas a minha sogra é uma cruz, meu Deus do céu. É muito sofrimento. Então, às vezes, nossas histórias mal resolvidas estão nos relacionamentos. Às vezes você está com uma pessoa e você diz que ela não lhe compreende.
Aí você abandona essa pessoa e vai atrás de outra. E a história se repete. Parece praga, né? Mas não é. É porque ela está atrás de uma pessoa que a compreenda. Mas ela não está afim, não está atrás de compreender ninguém. Ela só quer ser compreendida. Aí um fala para o outro: sabe por que eu sou infeliz? É porque você não me faz feliz. Como se o outro tivesse a obrigação e a responsabilidade de fazer a gente feliz. Enquanto alguns dizem: meu Deus, eu queria ter tanto um corpo fitness, e eu faço tudo, queria ter um corpo lindo, e Deus não me deu. E a gente fica se perguntando: por que é que fulana come de tudo e é magra desse jeito? E eu o tempo todo na dieta, eu peso, boto na balança tudo que eu como e não consigo emagrecer. Enquanto aquele outro, coitado, faz tudo para superar aquela dificuldade, né? Para ver se ele avança na vida em termos de progresso profissional, financeiro, e não consegue. Enquanto um outro faz tudo pelo lar, mas não consegue ter harmonia. Qual a razão de todas essas coisas? Nesse sentido, a doutrina espírita explica que essas três situações estão relacionadas com três experiências distintas. Uma dessas experiências é chamada de prova. Prova é a circunstância através da qual um corpo com problemas, ou uma experiência de vida, ou um relacionamento problemático, é decorrente de uma escolha do próprio espírito. Porque sim, nós exercemos o nosso livre-arbítrio quando estamos ainda no plano espiritual. Somos nós que escolhemos, né? Quando nós já temos uma certa maturidade, é lógico. Nós escolhemos o gênero de provas pelo qual nós iremos passar. Então, a prova é uma circunstância que não tem nada a ver com o passado. É o próprio espírito que pede. Espíritos iniciantes, eles têm predominantemente provas, mas à medida que ele vai evoluindo, ele vai cometendo alguns equívocos, então ele vai passando a ter, além de provas, outras duas experiências, que pode ser expiação ou missão. Quando o corpo é doente, porque eu tenho alguma coisa mal resolvida no passado, isso pode ser uma expiação. Por exemplo, se na atual existência meu corpo apresenta fragilidades, isso pode ser uma prova, ou seja, uma escolha minha, mas pode também ser uma expiação. Eu posso ter o corpo com uma determinada limitação porque eu fiz algo equivocado numa existência anterior, que hoje não me permite ter o corpo que eu gostaria de ter, como naquele caso que eu citei do fígado, né? Que eu bebi muito na outra encarnação. Então a expiação é quando a gente é devedor. O processo expiatório está relacionado exatamente com as questões espirituais que a gente traz do passado. E a terceira situação é quando o espírito está desempenhando uma missão. Ele pode até ter um corpo com problema, mas é porque ele quer deixar um exemplo de superação. Então o corpo pode ter determinadas características porque o espírito está em missão. Provas que são provas dolorosas que ele escolhe porque ele quer justamente passar aquele exemplo de superação para
as outras pessoas. Então, nem todo mundo que está pobre, nem todo mundo que passa por dificuldades, significa que está passando por um processo expiatório. Às vezes não. Às vezes você tem uma família problemática e as pessoas podem até dizer: ih, rapaz, você deve ter muita culpa, né? Deve ter aprontado muito no passado. Olha a família que você tem, cara. E às vezes não é nada disso. Às vezes você foi alguém que, quando estava lá no mundo espiritual, você sentiu piedade de um grupo de almas complicadinhas e aí decide: eu vou levar essa turma aí. Faz um pacote para mim, eu vou levar essa turma toda. Mas coloca nesse pacote pelo menos uma alma boa para me ajudar nessa missão, porque se for tudo ruim vai ficar muito difícil, muito complicado, né? E aí às vezes você tem um casal em que marido e mulher se dão muito bem, mas os filhos dão uma trabalheira danada. E às vezes você tem um casal que vive brigando, mas tem um filho que é quem segura a peteca, né? É o arrimo espiritual da família. Então as causas das nossas aflições, elas começam a se desenhar e a se fazer entender na medida em que a gente se aprofunda no conhecimento dos princípios da doutrina espírita. É como se a gente levantasse uma ponta do véu e começasse a dizer: se eu estou passando por isso, existe uma razão para que isso aconteça. A doutrina espírita faz então com que a gente compreenda a razão das nossas existências, que a gente perceba de certa forma por que é que as coisas acontecem conosco. Se é um processo expiatório, normalmente a gente se revolta, a gente briga, a gente reclama, se debate, mas não adianta, não tem jeito, não consegue sair. Já quando se trata de missão, o espírito, ele nem sente tanto o peso, porque ele faz por amor. Ele nem percebe que está se sacrificando, porque isso é típico dos espíritos já resolvidos não sentirem tanto o esforço que fazem no socorro aos mais carentes. E quantos exemplos nós temos disso? Aqui mesmo no Brasil, de uma irmã Dulce, né? Um exemplo de Madre Teresa de Calcutá, um exemplo do Chico Xavier. Então isso é um indicativo que pode nos ajudar a distinguir se o drama que nós vivemos é uma prova, é uma expiação ou é missão. Se você estiver se debatendo muito, desconfie que pode ser um processo expiatório. E se for, quanto mais a gente se debate, quanto mais a gente se revolta, menos a gente aprende. Porque o objetivo de Deus não é punir. Deus não pune ninguém. Ele coloca as suas leis e nós, que as infringimos, precisamos nos educar. Então, o objetivo de Deus é nos educar. Então, se eu conseguir entender e aproveitar o sofrimento no sentido de crescer moralmente através desse exercício de aprendizado, isso vai me ajudar muito. Porque assim eu converto aquele sofrimento em benefício de mim mesmo. Mas se eu me revolto, se eu reclamo, se eu fujo da prova, eu estou fazendo exatamente como aquele criminoso que foge da cadeia, que ele vai voltar para uma nova experiência de expiação. Então, para que eu saia do processo expiatório, eu preciso aprender a lidar com essa experiência, procurando entender que aprendizado essa situação me proporciona. Eu costumo dizer que é modificar um pouco a pergunta, ao invés de perguntarmos: por que, meu Deus? Por que eu estou passando por isso?
é nós perguntarmos: para que eu estou passando por isso? É para que eu faça o quê? É para que eu aprenda o quê com essa experiência? Mas isso não significa se acomodar. Não é dizer: foi Deus quem quis, é assim mesmo. De maneira alguma. A gente tem que lutar dentro de todas as nossas possibilidades, mas sem blasfemar. E tentar resolver, tentar se adequar a essa situação e entender os propósitos divinos. Quando nós nos aproximamos do conhecimento espírita, nós vamos entender em todas essas coisas um conceito que o Espiritismo tem chamado de justiça das aflições. E o que é a justiça das aflições? É a capacidade de nós entendermos o nosso sofrimento e dizer: tudo aquilo que eu passo na minha vida tem sim uma explicação. Pode ser uma prova que eu mesmo escolhi quando estava lá me preparando para vir. Mas pode ser sim uma encrenca do passado, um erro muito grave que eu cometi no passado e que eu preciso resolver. Ou pode ser também que eu tenha recebido uma missão para dar o exemplo para aqueles que convivem comigo, para aqueles que são os meus entes mais próximos. Então, a releitura das nossas vidas, o entendimento de que nós somos almas imortais e que a reencarnação é a oportunidade que Deus nos oferece para que nós consigamos vencer todos esses desafios existenciais. Quando a gente percebe isso, muda. Tudo muda para nós. Porque a partir dessa leitura, eu olho para a minha família e vejo ali o espaço perfeito para que eu possa desenvolver as virtudes que eu necessito desenvolver. Quando eu olho para o meu corpo, com as dificuldades que ele tem, eu analiso que ali estão silenciosamente as mensagens de Deus para que eu consiga redirecionar a minha vida. E quando as minhas provas, as minhas lágrimas, os meus sofrimentos me alcançam, eu consigo dizer: eu não sou esse corpo, eu sou uma alma imortal. Esse sofrimento é desta existência e não será para sempre. E, portanto, quando chegar o momento do meu retorno ao plano espiritual, tudo isso vai ficar para trás. É essa releitura extraordinária que o Espiritismo nos convida a fazer. É nos dar uma visão totalmente transcendente sobre o que seja a vida. Essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês, que eu espero que sirva para que a gente possa avaliar todas as situações pelas quais nós passamos em nossa existência. Muito obrigado pela paciência de vocês, que Deus lhes pague e até uma próxima oportunidade, se o bom Deus assim o permitir. Muita paz.